Como eu disse, eu tenho um tempo resumido. E eu vou então sintetizar aquilo que eu preparei para compartilhar com os irmãos. Igreja, Estevão é alguém que o Espírito Santo escolheu para dedicar um capítulo e meio do livro de Atos. Metade do capítulo 6, todo o capítulo 7, narra a história deste jovem. E eu quero iniciar então falando sobre Estevão a partir do capítulo 6, do verso 1, que a Bíblia diz que naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos elenitas contra os hebreus. Aconteceu uma crise. A igreja está crescendo, Deus está derramando o poder da graça. Há uma explosão de crescimento. A igreja chegava a mais de 8.000 crentes. Mas em meio ao crescimento da igreja, tem uma implosão, porque a implosão é de dentro para fora. Começa a murmuração. Então se nasce a necessidade de ser levantado homens para que viesse suprir essa lacuna que estava ali em aberto. E em meio à murmuração, a Bíblia fala, irmãos, que os apóstolos então resolvido, vindo dois, eles convocaram a igreja e disseram: olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra. Não, vamos fazer o seguinte, viram 3. Vocês escolham entre vocês 7 homens para servir a mesa. Mas esses 7 homens, vamos olhar para o versículo. Escolhete dentre vós significa, é do núcleo, é do meio do corpo. Queridos, quando você está servindo a Deus, Deus vai levantar homens e mulheres de onde? É do meio da igreja. Eu sempre vivo falando com os obreiros aqui, eu valorizo a prata da casa. Poucas vezes vocês me viram trazer pregadores de fora, porque eu procuro ensinar, instruir, orientar e dizer: não, eu quero eles trabalhando, eu quero eles se dedicando. A Bíblia está dizendo: escolhei dentre vós. É no meio da igreja que foi escolhido esses 7 homens. Segundo ponto, como é que teria que ser esses 7 homens? Primeiro, boa reputação. Tem que ter caráter. Teriam que ser pessoas que todos olhassem para eles e não, eles são irrepreensíveis, não tenho o que falar contra eles. Terceiro ponto, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Ei, queridos, às vezes se pensa: pastor, tem que ser cheio do Espírito Santo para pregar, tem que ser cheio do Espírito Santo para louvar, tem que ser cheio do Espírito Santo para orar. Mas não, escuta uma coisa, é necessário tudo isso. Mas aqui tinha que ser cheio do Espírito Santo para servir a mesa, para cuidar das viúvas, para cuidar das questões simples, aparentes da igreja. Quarto ponto, tinha que ser cheio de sabedoria para ser encarregado para o serviço. Escuta uma coisa, irmãos, eu queria que vocês olhassem aqui para mim. Deus não abaixa o padrão dele. Sabe qual é o problema que nós estamos tendo hoje? É que o padrão do evangelho está cada dia se tornando mais raso. Por isso nós temos cristãos rasos, cristãos medíocres. E isso vai levar a ter uma igreja rasa, uma igreja medíocre. Ei, você quer trabalhar para Deus? Olha para esse padrão e começa a trabalhar em você mesmo. Qual é a minha reputação? Como é que falam de mim? Como é que meus amigos me definem? Como é que os irmãos me olham? Porque a boa reputação, isso não se compra. Reputação você tem que ter ou você não tem. Agora a questão de ser cheio do Espírito Santo. Ei, ninguém vai conseguir ser cheio do Espírito Santo nessa âncora, nessa muleta do ore por mim. Quer ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que orar, você vai ter que buscar a Deus. Isso é pessoal. Quer ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que pagar um preço. Quando falamos pagar preço, irmãos, entenda, pagar preço é no sentido de dedicação. Mas tem que ser cheio de sabedoria. Esse é o último ponto. Peraí, pastor, que cargo é esse? É para ser apóstolo? É para ser pastor? Não, é só para servir as mesas. É só para servir a mesa. Escuta uma coisa, isso é padrão, irmãos. Nós precisamos elevar o nosso padrão. Não dá para vivermos essa vida rasa, irmãos, dizer: não, eu sou crente ótimo, pastor. Mas qual é o teu padrão? O que te classifica como ótimo? O que te classifica como excelente? Qual é
2 passos para frente e 3 para trás. Não, irmãos. Tem que haver continuidade. O nosso rumo é o céu. Nós sabemos para onde queremos chegar. Se eu não adiantar, não sai nem da introdução. Deixa eu voltar aqui. Veja bem, irmãos. A Bíblia está definindo que os irmãos escolheram. Coloca o 5 para mim. O parecer agradou a todos. Aí elegeram quem? Sim, 7 homens. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicabor, Timão, Parmenas e Nicolau. Escuta uma coisa. Aqui tem um ponto a ser considerado. Primeiro, quando Lucas vai descrever, ele disse, e elegeram Estevão. Mas em Estevão, ele dá uma classificação, ele dá um adendo. Ele coloca algo mais. Ele coloca Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Em Lucas está dizendo, olha, Estevão tinha um diferencial. Ele não apenas cumpria os requisitos lá, mas ele era um garoto cheio de fé. É culto de jovens aqui, um congresso de jovens. Jovens, eu quero te desafiar. Você precisa crescer na fé. Aleluia. E fé vem como, pastor? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Você vai crescer na fé à medida que você comer a palavra, você ler a palavra. Você não vai levantar o dedo, você não vai dizer. Mas eu quero perguntar, quantas vezes você já leu sua Bíblia toda? Aí você vai dizer, não li. E te pergunto, por que você não leu? Pelo menos 3 anos, irmãos, estamos no projeto aqui. Ele tem feito isso, não é isso, durante os últimos 3 anos. Leitura bíblica com 30 dias. Leitura bíblica com 3 meses. Leitura bíblica anual. Se você não concluiu, não foi falta de incentivo dos teus líderes, não foi falta de incentivo dos teus pastores, é porque você não levou a sério. Como é que você vai crescer na fé se você não está cheio da palavra? A Bíblia está dizendo que esse jovem era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Agora tem um outro ponto que me chama a atenção. Se você olhar todos eles, agora não dá tempo de analisarmos, mas todos eles têm uma característica. Eles são judeus, mas eles são israelitas. O que é isso, pastor? Eles não nasceram em Jerusalém. Eles não nasceram em Israel. Eles nasceram em outros países. E agora eles estão em Jerusalém. Sabe o que eu quero dizer com isso? Estevão. Ei, igreja, eu estou aqui falando para muitos imigrantes. O fato de Estevão não ter nascido em Jerusalém, ele não se sentir diminuído. Não terei tempo de ministrar, mas dever de casa para você, leia o livro de Atos, capítulo 7. Esse menino, esse jovem, ele vai pregar do versículo 2 até o versículo 53. Com intensidade, demonstrando o que ele conhecia a lei, conhecia a palavra, conhecia a história. Qual é a desculpa para você não conhecer a Bíblia? Ele poderia dizer, mas eu não nasci aqui, eu não estava no templo, eu não estava na sinagoga. O grande problema hoje é que nós queremos arranjar um culpado pela falta de comunhão com Deus, pela falta de crescimento. Sempre culpamos alguém. Quantos homens que dizem, olha, eu não cresci por causa da minha esposa, pastor? Ou a esposa diz, eu não cresci por causa do meu marido. É porque eu estou cansado, é porque não. Você não cresceu ainda, porque você não se apaixonou por Deus. Está na hora de nascer a paixão no teu coração. Tem que voltar ao primeiro amor. Tem que ter paixão por Cristo. O que nos leva a buscar comunhão com Ele é paixão por Ele. Esse jovem era assim. Vira 8, verso 8. A Bíblia diz assim: Estevão, cheio de graça, poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu vou perguntar, como é que começamos a falar? Qual era a função dele? Diácono. Ele foi escolhido para servir a mesa. O que está dizendo no verso 8? Ele serviu a mesa, ele cuidou, ele fez. Mas ainda escuta, além de fazer a parte dele, ele arranjou tempo para ser cheio da graça, ser cheio do poder e fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Sabe o que nós temos hoje? Pessoas que não estão em busca da excelência. Faz no máximo o que se pede. E às vezes faz mal. Estevão não fez o que deveria, fez o que pediram, mas ele quer dizer, não, eu posso mais. Deus sabe que você pode caminhar mais. Deus sabe que você pode se doar mais. Então, em nome de Jesus, se encha de fé, se encha da graça, se encha do poder. Faça diferença onde você chegar. Faça diferença por onde você
todos aqueles que estavam à sua volta. Tem um ponto aqui que me chama a atenção sobre ele aqui. Ele está como o primeiro escolhido. Desses 7, nós temos Estevão e Filipe se destaca. Filipe vai se tornar aquele que abriu a igreja lá em Samaria. E Estevão é esse jovem que vai enfrentar o martírio. Como as horas correm, e eu preciso aqui fechar a palavra, eu quero dizer para a igreja que o verso 8 está dizendo que ele fez grandes sinais. Aí o verso 9 diz que levanta-se uma oposição que se levanta contra ele, que 5 ramificações de oposição são levantados: os libertinos, os sirineus, os alexandrinos, os da Cilícia e os da Ásia. Discutiram com Estevão, começaram a prosear com ele, mas tem uma questão. Diz a Bíblia que no verso 10 que Estevão tinha um diferencial. Não podiam resistir à sabedoria, que é o espírito pelo qual ele falava. Ei, jovem, se você estiver cheio da sabedoria, se você estiver cheio da palavra, ninguém vai resistir ao ministério, ninguém vai resistir à sua evangelização, ninguém vai resistir à sua proclamação. Estevão estava entre os melhores e ninguém resistia a ele. Sabe por quê? Porque ele se encheu. Ei, igreja, não dá para viver com o estado de autocomiseração, com essa coisa do coitadinho. Eu sou diminuto, ninguém me dá oportunidade, ninguém me olha, ninguém me vê. Ei, está na hora de você dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou disponível, eu vou fazer a obra, eu vou me lançar, eu vou me jogar, eu vou fazer. É isso que Estevão está fazendo. Ele se colocou disponível e Deus honrou a vida desse jovem. Ele se disponibiliza para tratar aquilo em que pela qual o Espírito Santo estava conduzindo ele. Só que aí, irmãos, não podiam vencer ele no argumento. Então levantaram contra ele acusações. O verso 11 diz que subornaram alguns homens para que pudesse dizer que ele proferiu blasfêmias. A blasfêmia entre o povo de Israel tinha um alto custo. A blasfêmia gerava apedrejamento. Foi assim que ele morreu. Então aqui foi dito que ele blasfemou contra Moisés e blasfemou contra Deus, e ser digno de apedrejamento. Mas isso aqui, entenda, é um suborno. Eles estão criando uma situação para deter o garoto, para deter o menino. Escuta, igreja, verso 15. Onde é que ele está? Sinédrio. O Sinédrio é a alta cúpula de Israel. 70 sacerdotes, 70 homens. 70 homens anciãos. Alguns sacerdotes, outros escribas, doutores da lei. É como se fosse o STF do Brasil. E quem comandava o Sinédrio era o sumo sacerdote. 71 homens. Estevão está diante do Sinédrio. A Bíblia está dizendo que quando eles olharam para os olhos de Estevão, o rosto dele é como se fosse o rosto de um anjo. Tinha abrigo, tinha glória, tinha paz. Aleluia. Ele está diante dos algozes, falando calúnias, difamações, afrontas. O seu rosto é sereno, ele transmite graça. Aleluia. E quando olham para ele, parece como um anjo. Ei, amados, Deus está procurando quem vai resplandecer a glória dele. Você não pode ser movido por aquilo que está à sua volta. Você não pode ser impelido se a Maria vai com as outras. Você não pode ser influenciado pelo meio que você vive. Você tem que mudar aonde você está vivendo. Estevão mudou aquele ambiente, porque a glória de Deus estava sobre ele. E diz a Bíblia, no verso 1 do capítulo 7, que o sumo sacerdote perguntou a Estevão: veja,
A que grau que chega a coisa? Pergunta para ele, isso de fato é assim? O verso 2 diz que Estevão, ele começa bem assim: irmãos e pais. Varões, irmãos e pais. Ou, escuta, igreja, quando você está sendo caluniado, quando estão te difamando, quando estão descendo a rir de você, como é que você reage? Meu Deus. Estevão olha para aquela cúpula toda e diz assim: irmãos, meus pais. Vê-se quando aquele que coloca tudo na mão de Deus não revide a afronta, não se vingue, deixe por conta de Deus, deixe por conta do Senhor. É Ele que vê tudo, é Ele que sabe tudo, é Ele que conhece tudo. Estevão aqui, ele vai discorrer, irmãos, a partir de Abraão. Ele vai falar de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele vai falar da chegada ali no Egito. Depois ele vai falar de Moisés, a saída do povo do Egito. Aleluia. Mas ele vai terminar. Ele vai terminar essa palavra depois de um longo sermão. No verso 51, esse homem olha para todos aqueles que era a cúpula, a nata, os juízes de Israel. Ele diz: homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Ele está dizendo: escuta, irmãos, amar não significa ser conivente. Para com essa coisa. Amar não significa dar tapinha e errado e dizer: estou com você, porque você vai para o inferno também. Não, irmãos, amar é você botar o dedo. Se você é amigo, se você é crente, coloca o dedo e diga: ou você corrige a tua vida, ou você vai para o inferno. Aleluia. Quem ama não deixa a pessoa caminhar no erro. Quem ama não permite. Não dá tapinha nas costas e diz que está tudo bem. Eu vou repetir o que eu sempre digo aqui. Eu prefiro que você vá para casa chateado comigo. Eu prefiro que você vá para casa até com raiva de mim. Mas quando você estiver no seu momento íntimo, você vai lembrar: epa, o pastor, quando ele falou que eu estava errado, é porque ele me ama. Ele não quer que eu vá para o inferno. A tua alma é mais preciosa. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? De que vale você tomar tapinha nas costas, elogio e dizer que está tudo bem? Quando você coloca a tua cabeça no travesseiro, tua consciência está te acusando. Deus está dizendo: está tudo errado, rapaz. Está tudo errado, moça. Não. Estevão, ele vai no afinco de cada um deles e diz: ei, vocês são pessoas que resistem ao Espírito Santo. Ele diz mais, verso 52: qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vocês agora se tornaram, escuta, traidores e assassinos. Chamou eles de assassinos na cara. Chamou eles dizendo: vocês são assassinos, vocês mataram o meu Jesus. Aleluia. Essa pergunta é hoje: pastor, eu não posso ofender as pessoas. Por isso eu sou um crente mais light. Eu sou um crente mais ou menos. Escuta, só com sua maneira light de ser, meus amigos todos vão para o inferno do outro lado. Porque você não tem coragem de falar a verdade. Você não tem coragem de confrontar. Escuta, igreja, não tem um terceiro caminho, só tem dois. Só tem dois. O caminho que leva para o céu, o caminho que leva para o inferno. Não existe um caminho no meio. Quem não está indo para o céu é automático, está indo para o inferno. Mas como é duro esse discurso, é dura essa palavra. Sim, mas não tem outra, é a Bíblia. Deus. É a Bíblia que apresenta dessa forma. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. Verso 53: vocês que receberam a lei por ministério de anjos não aguardaram. Verso 54 diz: ao ouvir isto, pode ser 54. Deixa eu ver. Ao ouvir isto, ficaram com o coração cheio de raiva, rangiam os dentes contra ele. Eu estou terminando, então eu só preciso que vocês me ajudem na mesa aí, que eu vou citar os textos rapidinho para a gente fechar. Não, deixa 54.
enfurecer o coração, trincar os dentes, está com raiva. Não é escondido mais a face, o rosto deles é de ódio. Está rangendo dentro de raiva ali. Ele provocou reações. Tem fúria, tem ódio no coração deles. Agora vira 55. Escuta, não vou virar, mas eu quero que você acompanhe o que foi dito. As pessoas estavam cheias de ódio, estavam rangendo o dente, trancando o dente de raiva. E a Bíblia diz, mas Estevão, entretanto, todavia, em contraposição àqueles que estavam à sua volta, diz a Bíblia que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos no céu, ele viu a glória de Deus, e Jesus estava sentado à direita de Deus. Ei, igreja, pode te olhar de cara feia, pode te olhar com olhar de ódio, pode querer o teu mal, mas se teus olhos estiverem no céu, você vai ver a glória de Deus. Nós somos movidos pela glória, é a glória que nos alimenta, é a glória que nos faz prosseguir, igreja. O garoto viu a glória, ele viu a glória de Deus. Aleluia. Mas ele está cercado de inimigo, ele está cercado de pessoas que, se pudesse, estraçalharia ele. Aí ele grita, cela cheia, ele brada e diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eu estou vendo o céu aberto, eu estou vendo o Filho de Deus. Oh, talvez você não entendeu ainda. Deixa eu dizer para você, quando ele diz que ele viu os céus abertos, nesse momento, coloca para mim Lucas capítulo 22, versículo 67. Deixa eu fazer um paralelismo aqui com você. Eu vou pedir para a igreja, me dá 5 minutos, igreja, 5, 10 minutos, só para terminar o sermão, por favor. Olha o que diz a palavra. Jesus, escuta, Jesus estava diante do Sinédrio. É o mesmo Sinédrio, é a mesma composição, que só é data diferente. E Jesus foi perguntado, se tu és o Cristo, diz-te. Então Jesus lhes respondeu, se for o disser, vocês vão acreditar. Vira agora, 68. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Vira 69. Olha o que ele diz. Olha o que Jesus está dizendo para eles. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Jesus estava declarando diante daquele Sinédrio, ei, desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Ei! Vira agora para ele. Não, vamos voltar para 7:56. 56. Escuta. O sumo sacerdote ouviu Jesus dizer, desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus. Eles mataram Jesus, crucificaram Jesus, pregaram ele numa cruz, ele foi colocado numa tumba. Mas agora, dias depois, meses depois, esse jovem está sendo julgado pelo mesmo Sinédrio. Ele olha para o sumo sacerdote e está dizendo, eu vejo o Filho do Homem que você matou. Ele está onde ele disse que estaria. Ele está ao lado, ele está perto de Deus. Sacerdote, escuta uma coisa, tem algo mais. Ele disse que estaria sentado, mas hoje não. Hoje não, hoje ele está de pé. Sabe por quê? Porque eu sei, vocês vão fazendo mal contra mim, mas ele já está de pé, ele está me esperando. Ei, igreja! Aquela sala foi tomada pela glória, a tal ponto que no verso 57
As pessoas estão envolvidas. Eu não posso ouvir isso. Não dá para ouvir isso. O quê? Como que ele está vendo aquele que nós matamos ele? Aleluia. Nós matamos ele, nós vimos ele morrer. Esse jovem está gritando, está dizendo que está vendo ele. O pavor, a raiva, o ódio foi tão grande que se arremeteram contra ele. Agarraram Estevão, pegaram o menino, vão levar ele para fora, carregando ele. Diz a Bíblia que em meio a todo esse ódio, verso 58 diz: lançando fora da cidade, o apedrejaram. Jesus também foi levado para fora da cidade. Levaram Estevão para fora. O que é apedrejamento, pastor? Mas antes de apedrejar, escuta uma coisa. Geralmente, quando se apedrejar alguém, tinha que despir. Tira a capa, tira a roupa, praticamente nu. Porque primeiro começava com a vergonha. A vergonha exposta. Estevão está nu, jogado ao chão. Talvez a primeira pedra veio do sumo sacerdote. A segunda, a terceira. Quando ele começa a sentir o impacto, talvez o sangue já começando a correr. O verso 59 diz: apedrejava Estevão. Ele invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quando Jesus estava lá na cruz, ele diz: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Estevão está entendendo? Eu não vou sair vivo dessa, Deus. Eu sei que eu cumpri minha missão. Eu sei que cumpri meu projeto. Eu já entrego na tua mão o meu espírito. Vira-se cedo. Então ele se ajoelha. Ele clama em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. A grandeza dessa palavra é que esse jovem consegue perdoar o seu algoz. Ele consegue liberar perdão. Ele não tem ódio, ele tem amor. Ele diz: aleluia, perdoa eles, perdoa eles. Está se lembrando que Jesus lá na cruz disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Com essas palavras ele adormeceu. Oh, glória a Deus. Eu fico a pensar, é a última pedrada, o último suspiro, aquele momento que ele já não sente mais dor. Ele ia pensar: parar de tacar pedra. Não, a Bíblia não diz, mas deixa eu dizer para você: quando o corpo morre, é o desagregamento. Nós quando acreditamos que o homem era composto de corpo, alma e espírito. Alma e espírito são agregados e não se deslocam. Quando uma pessoa morre, o seu corpo ele é deixado na terra, que o pó volta ao pó e o espírito volta para Deus. Nesse momento, o corpo sangrando, machucado, quebrado, arrebentado fica. Mas ali, seu espírito triunfante. Assim como Lázaro foi os anjos buscar. Eu não sei se os anjos vieram buscar Estevão. Eu não sei como é que foi esse momento. Mas com certeza eu tenho que antes dele morrer, ele viu sair da porta. Então ele tinha certeza para onde ele estava indo. Podem tacar pedra em você, podem machucar você, podem ferir você, mas não pode ferir o teu espírito, não pode ferir a tua alma, não pode arrancar a tua fé. A tua fé está guardada do Senhor. Se coloca em pé.
ainda não entregou a vida para Jesus? Tem alguém que está passando o evangelho hoje? Hoje é o momento, hoje é a hora. Tem alguém? Eu não posso perder o lugar. Se não tem ninguém, eu quero estender o convite para a igreja. Escuta uma coisa. Glória a Deus. Deus está dando oportunidade para você renovar a sua aliança, seu. Talvez você está vivendo uma vida rasa. Talvez você diga, pastor, mas Estevão morreu. Escuta. Ele adormeceu. Ele descansou. Estevão foi alguém pela qual ele experimentou a glória. Deus tem uma glória para a tua vida. Deus tem uma glória para você. Mas o pecado está te assediando. O mundo está te chamando. Hoje Deus está te chamando para você renovar a aliança. Não se preocupe com quem está do seu lado, com o irmão, com a irmã. Se você precisa renovar a tua aliança, enquanto o Emanuel vai estar cantando esse louvor, você pode cantar, mas orando, feche os seus olhos. Se você quiser oração, você vai vir aqui na frente. Grande é o teu nome, Jesus, aleluia. Eu não tenho a ti, não tenho nada. Eu nada serei sem ti, Senhor. Só tua presença que me basta. Eu te louvarei por hoje. Estenda tuas mãos, igreja. Jovens, eu queria que vocês orassem. Fala, música, um renom. Deus está procurando o sistema nesse momento. Deus está procurando homens para ser cheio do Espírito, para ser cheio da glória, para ser cheio da presença. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem. Batiza. Batiza-se. Aqueles que não são batizados. Encha eles a glória do teu renovo, Deus. Na vida deles nós queremos profetizar. Senhor, um tempo de crescimento, tempo de unção, de ser cheio da tua presença, de ser cheio da tua glória, Deus.
Senhor,